Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre algo que para vocês podem até ser surpresa, né? Mas para mim não é. É sobre o círculo vicioso da vida. O tema da nossa mensagem: vou comer, vou beber, porque amanhã eu vou morrer. Pois é. Eu pensava assim. Talvez você aí que tá vendo esse vídeo também pensa assim, ou já pensou assim. Vamos ver se nós pensamos, vamos ver se você se identifica com isso que eu vou falar. Uma das coisas que eu já pensei era assim: poxa vida, eu não vou ensinar, eu não vou pregar, porque eu faço as coisas erradas. Então como que eu vou ensinar uma coisa que eu tô fazendo de errado? Que eu não sou perfeita. Era o jeito que eu dava desculpa para não fazer. Aí, a primeira oportunidade que eu tive na igreja, eu falei sobre julgar os outros. E eu falava, eu lembro perfeitamente que foi Mateus 7, aí eu lia e falava assim, olha, não julgue para que não sejais julgados, da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Mas quando eu falava, eu me referia às pessoas, ao público. E aí, próprio Deus falou comigo na hora, é você. E eu parecia que eu queria engolir todas aquelas palavras que eu tinha falado, porque eu não queria reconhecer que era eu. Aí na hora, uma luzinha veio na minha mente, acendeu e eu falei, realmente, sou eu. Lembrei de quem eu estava julgando, tirei meu time de campo. E essa foi uma das vezes, mas quantas vezes eu preguei uma coisa que eu não estava vivendo? No livro de Romanos 2:21 fala assim, quem é você que ensina os outros? Você que ensina os outros, perdão, por que que você não ensina você mesmo? Romanos 2:21. Se eu ensino, por que eu não ensino a mim mesmo? Porque na hora que eu ensino, eu também estou aprendendo. Aí ele vai discorrer o texto, vai falar outras coisas, e uma das coisas que eu acabei falando agora de imediato, eu já preguei para não julgar e eu julguei. Eu já preguei de não mentir, eu menti. Eu já preguei contra a opressão e eu já oprimi. E não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 4, ou 10, ou 20 anos de igreja que fez com que eu mudasse meu pensamento. Mas foi o dia que eu falei, eu vou colocar esse ensino em prática. E eu vou trazer aqui para vocês, que é o círculo vicioso. Já dei esse ensino, não sei se as pessoas que eu dei melhoraram. Não sei se elas absorveram. Não sei se elas prestaram atenção. Porque, como eu falei, vou comer, vou beber e amanhã eu vou morrer. Quantas pessoas têm esse pensamento? Eu quero viver a minha vida. Eu não vou passar por humilhação não vou deixar ninguém me pisar não. E aí eu vou ver que tudo que é da vida, tudo que a gente deseja, todas as nossas vontades, elas vão aparecer. Ou de uma forma sutil, ou de uma forma agressiva. Nesse círculo vicioso que eu coloquei aqui, tá assim. Primeiro, aqui vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês que tá claro. Primeiro problema que nós temos, quem é uma pessoa muito explosiva, a primeira coisa que ela faz, ela grita. Ela grite com as palavras, mas quando ela percebeu que ela faz algo de errado, ela vai para o segundo passo. Ela vai na humilhação. De alguma forma, é uma defesa, é um instinto. E depois que ela humilha, ela acusa, ela maltrata e fica muda. Eu não quero falar, eu vou me fechar, eu vou ficar no meu canto, não quero conversar com ninguém. São pessoas que elas não pensam numa vida completa. A vida que elas podem dizer é isso, eu quero sobreviver a essa situação. Eu quero sobreviver ao naufrágio do meu relacionamento com amigos, do meu relacionamento com meu cônjuge, do meu relacionamento pessoal, e eu quero sobreviver, não importa como eu vou sobreviver. E se eu tiver que sobreviver ficando 1 semana sem conversar, eu vou sobreviver. Se eu quiser sobreviver, ficar 1 mês sem conversar, eu vou sobreviver. Eu conheço pessoas que elas ficam 6 meses, 1 ano, na mesma casa, sem se falar.
Eu acho que eu não gostaria, eu odiaria, né? Ficar tanto tempo assim sem falar com a pessoa. E criando dentro de si um rancor, um ódio. Quando ela pensa, puxa, agora eu vou colocar tudo em ordem. Não quero mais isso pra minha vida. Já tem 6 meses que eu não falo com fulano. Tô dentro da mesma casa com ele. Aí ela vai pra parte da opressão. Aí ela vai ficar chorando, se martirizando. Aí ela vai tentar falar com outra pessoa e a outra pessoa vem e agride. Xinga, fala palavras que vai lá na alma, destrói. E ela vai continuar voltando a se humilhar. Uma humilhação desnecessária. Que ela, como eu volto a falar, um passo que ela poderia ter revisto lá no começo. Mas ela vai continuar com isso. E depois de tudo isso, ela vai sentir o quê? O desejo de morte. Ela já chegou uma hora que ela já sente como se ela tivesse apanhado bastante. Pronto, agora eu quero morrer, a minha vida não tem mais jeito. E aí ela espera o pedido de perdão, que ele não vem. Depois desse pedido de perdão, mais uma vez o choro. Mais uma vez a outra pessoa maltrata. Aí surge nela o Hulk que eu falo. Quem ela é de verdade. Quem tava lá escondido na hora que ela se humilhava, na hora que ela chorava, naquela capa de boa mocinha ou de bom moço. Aí surge o Hulk. Aí quando surge o Hulk, ela não consegue compreender tudo que ela fez e tudo que ela tá fazendo. Pois bem, vou comer e vou beber e amanhã, porque amanhã eu vou morrer. Apóstolo Paulo, ele vai perguntar se a fé que a gente tem é uma ilusão. Ele vai falar sobre o nosso corpo espiritual. Ele vai falar sobre o nosso corpo carnal. Ele fala quando nós morremos, nosso corpo ele é feio. Mas quando nós estamos em Cristo, ele vai ser ressuscitado. E é diferente. Mas quem vai pensar nisso? Alguém já te falou isso? Alguém já falou sobre um novo corpo? Um corpo celestial? Alguém já te falou que aqui na Terra você só tá de passagem? Alguém já te disse que, na verdade, você é especial porque você é um doutor, ou porque você tem estudo, ou porque você ganha bem? Apóstolo Paulo, ele coloca nesse capítulo 15 de 1 Coríntios tudo isso por terra. Ele fala assim, nada disso importa. E ele vai trazer isso para as nossas vidas, porque nós sempre temos alguma coisa que nós vamos ser vencidos. E é no nosso orgulho, na nossa vaidade. Quando que vem a solicitude pela vida? Quando que vence isso tudo? Tô falando um pouquinho meio complicado, né? Eu tinha 23 anos quando eu passei mal e eu fui internada e tive que fazer uma cirurgia no coração. No momento que o médico, os médicos, né, enfermeiros, sei lá, me transportou de uma maca para outra, e eu olhava do lado, só tinha pessoas mais velhas, eu era mais nova que estava ali. Eu falei, Jesus, eu sou a mais nova que tá aqui, então, e eu vou morrer. E eu falava assim, eu sou um monte de carne, daqui a pouco eu vou ser um monte de carne podre. Eu chorei muito antes de sair de casa. Eu olhei pra minha casa como se eu estivesse despedindo da minha casa, despedindo do sofá novo que eu tinha, porque eu tinha acabado de casar, despedindo da minha cortina, despedindo daquilo que eu achava novidade na minha vida. Mas o que me rasgou o coração foi quando eu olhei pra minha menina, que ela tinha 2 anos, e falei assim, quem vai criar minha filha? Será que o meu marido vai segurar essa? E aí, naquele momento que o médico me transportou, que eles me transportaram para outra maca, eu falei assim,
sou um monte de carne podre. E apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, ele vai falar sobre isso, que nós somos um monte de carne podre. Mas se a gente não acreditar na ressurreição de Cristo, você não acredita que com Cristo você também vai ter a ressurreição. E vai ter um novo corpo. Mas quem tem o pensamento de gozo, de alegria, não, eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu não vou sair desse círculo vicioso, eu não vou deixar ninguém me humilhar, quando tiver que falar, eu vou falar. Quando tiver que fazer cena, eu vou fazer cena. Quando eu falar, não, eu vou cortar meu pulso, vou me matar, eu vou fazer isso, porque o meu negócio é inverter a situação. Nós somos assim, nós somos fantásticos quando nós queremos inverter a situação. Dá a impressão que a gente faz as coisas assim, de uma forma que a gente, já estudamos na escola de artes melhor que tem. Mas não, nem estudou. Mas a nossa atuação é fundamental quando a gente quer oprimir as pessoas. Na vida a dois, ou na familiar, ou numa vida comum na igreja, ou no trabalho, a gente tem que parar aqui, na primeira vez. Eu errei, eu colocar aqui, eu errei. Se eu falar, se eu reconhecer que eu errei, eu vou pular muitas etapas. E eu vou errar uma vez, eu vou errar duas, eu vou errar três, mas vai chegar uma hora que tudo isso vai parar. Se eu preciso compreender que eu comi o quê? 1 quilo, eu tenho que comer 1 quilo de sal com a pessoa. O que é isso, gente? É suportar, é aturar. Mas quem pensa que vai viver a vida agora e passou, acabou, morreu, enterrou, tá enganado. Olha só o que Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 15, 34. Comecem a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Lembra que eu falei que eu aprendi pregando? Eu aprendi que não era para humilhar. Foi ensinando isso. Eu aprendi que não era para mentir. Foi pregando sobre a mentira. Eu aprendi que não era para nos controlar. Quando eu li sobre a ira, sobre a pessoa iracunda, eu aprendi que não era para julgar as pessoas. Quando Deus falou que do mesmo jeito que eu julgava, eu iria ser julgada. A gente ensina e aprende. Paulo ainda fala em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale por essa vida, então somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aí eu poderia dizer assim, quantas vezes eu escutei as pessoas falando, olha, fulano conhece Jesus, Beltrano conhece Jesus, olha, você conhece Jesus. E João ele fala assim, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Quando você vai entender quando você conhece Jesus, quando você muda. Quando tem uma transformação na sua vida. E não tá longe da gente essa transformação, porque alguém já te falou como tem que ser feito. E não é difícil de ser feito. Precisa tomar aquele choque de realidade. E sabe qual foi o choque de realidade que Deus me deu? Quando eu saí daquele hospital, estava bem. Passou algum tempo, eu falei assim, eu quero continuar minha vidinha, do jeito que eu tô. Vou pra igreja de vez em quando, não quero ter nenhuma responsabilidade, não quero fazer nada. E aí um dia, eu me vi na ignorância e comecei a ler a palavra. Aí eu lia, pegava uns temas, lia, pegava umas situações e lia. E aí eu falei assim, Deus falou pra mim assim, aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Pronto, Deus me jogou de novo contra a parede. Eu queria comer e beber e amanhã eu iria morrer. Mesmo dentro da igreja eu queria comer e beber e amanhã eu iria morrer. Porque era o meu prazer que eu estava vivendo naquele momento. Sem se preocupar com as pessoas, com as dores de cabeça. Aí quando Deus falou assim, aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Senão não é digno do reino de Deus.
Aí eu voltei novamente. Comece a viver uma vida séria e direita e pare de pecar. O meu pecado estava sendo que eu era negligente à obra de Deus. Eu queria só as coisas boas para mim. Eu não queria ajudar ninguém. Quantas pessoas eu conheço que são pessoas que quando colocam a mão na obra, o negócio floresce. Quantas pessoas eu já vi as coisas prosperarem nas mãos delas. Pessoas que eu tiro o chapéu. Mas que se elas não fizerem isso para Cristo, nada disso valerá. Elas vão continuar no círculo vicioso. Se eu montasse aqui, seria o círculo vicioso. Tô na igreja, vou pra igreja, reclamam de mim, não dou reconhecimento. E aí eu paro de fazer as coisas do Senhor. E assim vai. Tem tantos círculos viciosos que a gente pode montar. Mas hoje, pensa bem. Curte ao máximo a sua vida com Cristo. Porque só essa vai valer. Aguardo vocês.